Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa, chegando aí na sua casa para lhe fazer companhia neste dia 30 de novembro de 2018. Dia 30 de novembro, para a felicidade de muitos que receberam já parte do 13º nas suas contas, para a tristeza de outros que não receberam nem o 13º do ano passado ainda completo, como aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a notícia é que 5 estados do país têm esse problema, em especial Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, que não conseguiram nem quitar o 13º do ano passado. Nós temos um novo nome no Ministério de Bolsonaro, é o 20º nome no Ministério do presidente eleito Bolsonaro, é o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Então, o 20º nome, ele assumirá o Ministério das Minas e Energia. Eu comecei o programa assim com algumas manchetes, mas eu vou ter que confessar aos senhores que o Ruschel tirou todo o brilho das minhas manchetes, porque ele trouxe 2 manchetes que eu tenho certeza que serão as notícias que serão tratadas no programa de hoje. E o Vitorino também tem uma notícia muito boa. A segunda turma do STF, a segunda turma, aquela que tem aqueles julgamentos mais brandos, que manda todo mundo para casa, usando tornozeleira ou não, vai julgar um pedido de liberdade do ex-presidente Lula já na próxima semana, no dia 4 de dezembro. E a outra notícia é que a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, ela quer continuar, Ayrton Ruschel, com o auxílio moradia. Como assim? Dona Carla com K. Muito bem. Opa, quase que ele errou. Ele era dona. Estou falando lentamente, já que a idade não me socorre mais, estou falando lentamente agora, dona não Carla. Não confundir com K. E já disse Carla com K para que eu fixe. Mas realmente, as 2 notícias, vamos manter uma prioridade aqui. Vamos falar primeiro desse auxílio moradia, que foi exaustivamente discutido por nós ao longo da semana, com todos os detalhes. Os colegas abrilhantaram, trazendo os resultados das decisões. Mas quem nos assiste diariamente vai entender que nós naquele dia já manifestamos. Gustavo, lembra quando nós manifestamos a nossa irresignação que decisão judicial não se negocia? Não é um negócio, não é um acordo, não é um balcão de negócio. Ou está na lei ou não está. Exatamente. Uma decisão judicial quanto à toma, ela tem que estar consubstanciada em lei. O que foi feito ali? Foi cancelada as liminares que estavam vigorando desde março e, por acordo, revogar, liminar por acordo, foi suspensa a decisão e então se concedeu, o presidente Temer assinou lá o reajuste de 16% aquele, e foi feito um acordão, como se diz. Mas, insisto, no direito não se faz acordo. A procuradora Raquel Dodge entrou hoje, peticionou, volto a dizer, tecnicamente, absolutamente nada contra a decisão da procuradora. Porque o que ela diz, Gustavo? Não tem nada de legal. Que não tem nada de legal, ou seja, que não poderia fazer um acordo sobre o qual, por exemplo, ela representa ali o pedido do Ministério Público. O Ministério Público não era parte. Aquela decisão não é vinculante a todas as outras categorias. Aquilo era um processo que mereceu uma decisão, portanto, não é extensivo a todo mundo como se fosse um acordo. Eu sei que é difícil para o telespectador entender e estou abstraindo a questão moral também, não é questão moral. Pela questão moral eu sei. Contrário. Pela questão moral eu sei que nós também vamos nos manifestar. Eu só queria explicar tecnicamente o que está fazendo a procuradora. Mas ela não podia, assim, tipo, se fazer de louca e não tocar no assunto? É o que ela disse, ela não pode fazer isso para não ferir o princípio do contraditório e do devido processo legal. Ela foi nomeada procuradora e a ela cabe resguardar a lei. E a lei é que está sendo afrontada, porque o Ministério Público não faz parte daquela decisão. Então, olha o que ela pede. Ela pede que o ministro revogue a decisão em relação ao Ministério Público ou leve a plenário. Que se vote, então, os 11 ministros votem se aquela decisão
tem o poder de alcançar o Ministério Público e revogar um benefício do Ministério Público que foi concedido por outra lei, e não a lei da qual tratou, que era dos magistrados. Não sei se conseguia uma matéria técnica, não sei se conseguia fazer com que entendesse, mas realmente... Se a matéria for a plenário, aí tem possibilidades do plenário decidir, então, que vale para todo o grupo. Que vale para todos, é uma interpretação, mas vou lhe dizer assim que juridicamente é difícil. É fazer leis. É fazer leis, é passar a fazer acordão no judiciário de matérias que não estão sob júdice. Porque eu só posso acordar, se eu litigo com o Marne e ela é juíza, nós só podemos fazer um acordo que nos vincule. Eu não posso fazer um vínculo que pegue o Vitorino lá na outra ponta. Foi muito parecido. Aquilo eram ações específicas, liminares específicas que davam auxílio moradia para os juízes, e aí se deu uma decisão que pegou o Ministério Público, que pegou todo mundo, né? E o Ministério Público está irresignado. Eu acho que ela está dando um migué, viu, aqui, ó. O doutor Ruxo explica tecnicamente, eu explico em português para vocês. Eu acho que ela está dando migué. Porque o Ministério Público se aproveitou da decisão em sede de liminar que concedeu esses auxílios penduricalho para os juízes por conta da vinculação. Como o Fux suspendeu os efeitos da liminar, cassou a própria liminar que ele tinha dado, os juízes deixaram de ter direito. O que ela quer é que o STF reconheça que apenas os juízes vão perder e o Ministério Público não. Ou seja, quando foi para ganhar, ficou quietinho, pegou na carona. Agora que é para perder, ela não quer estar dentro do barco. Por isso que eu digo, ela está dando um migué. Tomara que não colhe, porque senão vai virar uma gandaia. Outra que não pode colar, já mudando de assunto, a cidade de Guaíba conseguiu o bloqueio de recursos do Caixa Único do Governo do Estado, 1 milhão e pouco, alegando... Para o repasse à saúde? Da saúde. O juiz que deu isso vai ter que se preparar, porque todos os municípios vão entrar, ele vai ter que dar para todo mundo. Não sei de onde vai tirar dinheiro do Estado. Essa é a típica decisão que a sensação que eu tenho é que o magistrado sensível a um problema crítico difuso, e importante, ele não percebe a repercussão geral da decisão dele. E o que vai acontecer? Eu acho que não tinha fechado ainda o protocolo aqui, pelo menos uns 10 ou 12 municípios entraram com a mesma ação e querem a mesma liminar e querem mesmo bloqueio imediato. Com relação ao auxílio moradia, você concorda com Ayrton Ruxo ou concorda com Gustavo Vitorino? Você sabe, pode se comunicar através do atualidades@pampa.com.br ou através do Facebook. A nossa foto já está postada há poucos segundos e já tem gente comentando. Olha aqui a Cristiane Rosa. A gente disse a mesma Melhor programa. A Mari Cantonini manda abraço para o meu marido e meu marido Evaldo. Então, Mari e Evaldo, um grande abraço. E o Dona Gustavo Carla, Vitorino está em mãos com o WhatsApp. Tá, só para que eu não seja goleado, foi injusta. A opinião é da Raquel Todd, não é minha. Senão vão achar... O Gustavo Vitorino vai levar. Ele está fugindo da verdade. É ele que quer. Eu telefonei para os procuradores federais. Exatamente. Eles querem me derrubar. O Gustavo quer me derrubar e vai conseguir. Não vai conseguir. Tem o Marne para salvar. Marne, salva Ayrton Ruxo. Sobre o quê? Sobre o quê? É sexta-feira, tudo bem, a gente fica um pouco mais alegre, mas tem que prestar atenção no serviço. Ele já foi salvo por ele mesmo. Ele foi salvo. Não, eu gostaria de abrir a minha participação falando a respeito de uma das maiores personagens da história recente do planeta. Eu falo do senhor Churchill. Winston Spencer Churchill, que hoje estaria de aniversário. Um dos maiores personagens da história. Eu trouxe aqui um livro de um gaúcho, o Ricardo Sondermann, que é um professor, um empresário. Está aqui esse livro que eu quero mostrar para vocês. Maravilhoso. Eu quero apenas ler aqui, está aqui, os discursos desse grande Winston Churchill, que disse o seguinte: em 23 de março de 1933, Hitler assume a chancelaria do Reich alemão do partido como representante do partido nazista no dia 30 de janeiro de 1933. Em 14 de março de 33 e 23 de março ele diz o seguinte:
Quando lemos sobre a Alemanha, quando observamos surpresos e apreensivos a insurreição tumultuosa de ferocidade e de espírito belicoso, os maus tratos dispensados às minorias, a negativa das proteções normais da sociedade civilizada, a perseguição de grande número de pessoas por motivos unicamente raciais, quando vemos tudo isso ocorrer numa das mais bem dotadas, cultas, científicas e formidáveis nações do mundo, não podemos deixar de nos sentirmos felizes por ver que aquelas paixões ferozes que avassalam a Alemanha ainda não encontraram outro escoadouro senão em seus próprios habitantes. Então, esse é outro livro que eu acho o mais fantástico de todos. Eu tenho umas 5 biografias. Isso aqui é da coleção Rennes. Essa coleção tem 108 livros. Os 108 da coleção deve ter uns 98, 100, porque eu não consegui os outros livros, confesso a vocês, são livros raros, né, desta coleção, que foi editada, se não me engano, na época de 60, na década de 60. Esse homem extraordinário, considerado arrogante, considerado um bêbado inveterado, porque de manhã o café da manhã dele tinha que ser com a dose de uísque, eu já comentei isso aqui, mas absolutamente genial, feroz nos seus conceitos e nos seus preceitos a respeito da periculosidade da Alemanha. 20 anos antes da Segunda Guerra Mundial, ele preconizava este acontecimento e era o quê? Era o quê? Era ridicularizado por todos quando falava que o mundo estaria à beira de uma grande catástrofe na Europa se a Alemanha restabelecesse o seu poderio militar. Então eu faço essa homenagem justa ao senhor Winston Spencer Churchill, no dia do seu aniversário. Esse grande vulto da humanidade, esse grande líder que teve a Grã-Bretanha. E um país se constrói com grandes líderes e com grandes educadores. E este foi realmente o Sr. Churchill, um grande líder. Parabéns ao Reino Unido e à Inglaterra por ter tido um homem como Churchill em sua grande trajetória, em sua grande história. E nós temos esperança? Olha, temos um nome como hoje esse? Eu disse aqui, você é atacado, parece que normal. O anátema, a maldição que existia da corrupção no país, através do senhor Bolsonaro, e o Chicão não vai deixar eu falar bobagem aqui, o Bolsonaro, quer queiram ou não, ele é um líder, ele tem liderança, ele tem comando, ele tem voz e tem uma coisa chamada disciplina, que é o argumento principal dos grandes líderes. Olha, aqui falando no presidente eleito Bolsonaro, então, como eu disse na entrada do programa, ele anunciou o almirante Bento Costa Lima como futuro ministro de Minas e Energia. Ele fez o anúncio, como sempre, pelo Twitter. O almirante de esquadra atuou como observador de forças de paz da ONU em Sarajevo e comandou os submarinos da Marinha. Aliás, tem um submarino que vai submergir dia 14 de dezembro no Rio de Janeiro, que já foi notícia aqui na atualidade. Nosso. Projeto, exatamente. Ele é muito envolvido, ele é tido como o pai desse projeto, porque ele quer chegar no submarino nuclear, mas antes disso tem um processo de fazer 4 outros submarinos não nucleares, aqueles que precisam emergir de 24 em 24 horas, né? Mas diz que é um projeto muito bacana, que está aberto à visitação, inclusive, que as pessoas podem entrar, alguns jornalistas foram convidados, enfim, podem ver toda a tecnologia, podem sentir o que é estar dentro de um submarino, que deve ser uma coisa horrorosa, não é mesmo, Marcos Marcelo? Eu nunca entrei. Olha, Para quem tem claustrofobia, mas o que importa é o nome do novo ministro, que parece ser um bom nome para o cargo. Um grande líder sabe escolher os seus assessores, né? Assim, no balanço geral, foram 20 nomes no primeiro escalão, acho que ele está indo bem. Agora, eu falei da disciplina, a bem da verdade, o Churchill não era muito disciplinado. Nada disciplinado. Ele era corajoso. Ele era peitudo, ele jogava e vamos ver o que vai acontecer. Muitas coisas se criaram, muitas imagens, né? Mas os discursos, speech, os grandes discursos pronunciados por ele através da BBC de Londres, aí que emerge o rádio como grande meio de comunicação, quando ele falava sangue, suor e lágrimas, nunca tantos deveram tanto a tão poucos, e outras frases que se tornaram célebres através dos seus discursos pausados, lentos, mas que empolgavam a Inglaterra, fazendo com que a Inglaterra resistisse aos bombardeios da Luftwaffe em Londres, principalmente, e na cidade de Coventry, quando em um dos bombardeios teve 10 mil pessoas mortas, né? E depois deram tudo de volta para a Alemanha,
em Dresden, a Berlim, outras cidades, através da Royal Air Force. Muito bem, doutora Roberta. Boa noite. Carla, boa noite. Tá tão quietinha. Que o Marne tratou de um líder que, acima de tudo, era um excelente observador. Então, ele juntava observação com coragem e essa melange, essa mistura, não poderia dar em outra coisa como ofereceu, que foi uma mudança abrupta na nossa história, que, graças a Deus, hoje estamos aqui, né? Eu gostaria de tratar sobre um tema que trata da economia brasileira. Hoje, o IBGE divulgou dados a respeito do crescimento do PIB brasileiro, do quanto a nossa economia cresceu nos últimos 3 meses. Apresentou um crescimento moderado, mas um crescimento importante. Está traduzido em 0,8%, mas o que é interessante nessa divulgação dos dados do IBGE? O crescimento se deu no setor de serviços e principalmente no consumo das famílias. O PIB brasileiro, infelizmente, por um lado, ele é responsável, o consumo das famílias é responsável por quase 65% do PIB brasileiro. E quando é que as famílias começam a consumir? Quando se tem mais renda. Então, a gente percebe, nesses últimos 3 meses, um aumento considerável, é pouquinho, mas é bem importante, da renda dos brasileiros. O comércio começa a perceber esse movimento. O emprego formal está crescendo um pouquinho, mas o informal cresceu bastante nesses últimos 3 meses. E outro dado fundamental desse estudo do IBGE foi que aumentou em 6% o investimento das empresas brasileiras. Isso é muito importante porque, se as empresas brasileiras estão investindo, é sinal que elas estão confiando, que a expectativa é boa. E essa expectativa é que move o mercado de forma geral e que cria investimentos. Para os senhores terem uma ideia, o crescimento em investimentos, principalmente no setor de máquinas e equipamentos, depois de 4 anos em queda consecutiva, estão voltando a crescer. Então, são dados importantes. Outra questão interessante desse estudo é que, apesar de ter frustrado o crescimento da construção civil, que é um importante setor que emprega muito no nosso país, o imobiliário começou a reagir. O setor imobiliário no Brasil, de compra e venda de imóveis, começou a apresentar dados bem interessantes. Inclusive, ontem, o presidente do Conselho de Administração da Cirela, o L, ele apresentou dados que, segundo ele, se não houver nenhum tipo de novidade econômica no próximo ano, nós vamos iniciar um boom imobiliário no nosso país. Isso é muito importante porque, eu volto a dizer, o crescimento é fundamental para gerar emprego. Nós, brasileiros, precisamos de emprego. O emprego traz dignidade para as pessoas e é através exatamente desse movimento de melhores condições de investimento é que gera a consequência do emprego. Então, vamos possivelmente entrar num ciclo importante. É um crescimento pequeno, mais constante. Só a curva já mudar de direção já é uma boa. Que eu ouvi atentamente a doutora Roberta, e esses números ainda não impactam o pós-eleição, porque é o último trimestre. Eu acho que nós teremos o que eu imagino que se pegue outubro ali, setembro e agosto, mas que nós em janeiro, naquilo que eu acreditava e dizia antes da eleição, eu acho que só ultrapassarmos o período eleitoral, só o que virá de fora, só o que os que aqui estão voltarem a investir, a acreditar, já vai dar uma movimentação. Eu já vi que o número esse mês, a estatística do mês, eu vi que caiu o número de desempregados, ainda muito pequeno, mas é sinalização de gráfico. Os vetores começam a favorecer. Então, vamos manter uma expectativa. Tenho certeza que em janeiro a doutora Roberta vai trazer para nós números do último trimestre e eles com certeza já serão mais impactantes. Puxa, para teres uma ideia, nós tínhamos a expectativa esse ano de fechar com um PIB de 3%. Em razão da greve dos caminhoneiros e em razão das incertezas eleitorais, nós vamos possivelmente fechar em 1,2%, 1,3%. Para o ano que vem, a expectativa volta também a fechar
grande em 3% no próximo ano. Então, assim, são dados que muitas vezes os senhores talvez não entendam assim, puxa, 3% do PIB é muita coisa. Não, mas lá na ponta, nós estamos saindo termina da maior na mesa. recessão. Termina na mesa, termina no teu prato de comida. Exatamente. Termina no teu prato de comida, Falando no prato de comida e em expectativa, atenção, senhores e senhoras, Banrisul confirma falha técnica que atrasou transações bancárias. Após diversos relatos sobre o atraso no pagamento de salário de servidores públicos e do 13º da iniciativa privada, o Banrisul confirmou falha técnica que impediu a efetivação do crédito nas contas dos correntistas. O banco disse que, devido a elevadas cargas de transmissão de informações interbancárias no sistema bancário como um todo, especialmente TEDs, originadas a partir do pagamento de folhas normais de primeira parcela do 13º salário, os sistemas de tecnologia da informação apresentaram alterações na velocidade de processamento. Então, dá uma entradinha ali no Banrisul agora para ver se o seu dinheirinho já não está ali. Porque algumas pessoas já estão recebendo. Dona Carla, lamento que este incidente venha num período em que nós defendemos a eficácia do Banrisul, não aceitamos a privatização exatamente por ser um banco lucrativo, e ele me aparece uma falha técnica não usual, não comum, que não fecha com o histórico deste banco, né? Realmente, se lamentar. Me permita vocês dar um abraço numa figura muito importante da nossa cidade. O prefeito está de aniversário hoje. O Nelson Marquejano Júnior está completando hoje 47 anos, receba os nossos cumprimentos em nome da cidade de Porto Alegre, que está precisando de um carinho. Né? Tá. Está precisando de um grande carinho. De um corte na grama, muito ruim, prefeito. Buracos Tá nas muito ruas ruim. para serem tapados, mas feliz aniversário. Feliz aniversário. Eu quero dar um A bronca é depoimento, grande, Carla. mas feliz aniversário. Eu quero dar um depoimento. Eu era procurador do Banco do Brasil, quando ele lá iniciou estagiando, um menino, né? E o seu pai foi diretor do Banco do Brasil, do jurídico também, quando eu estive, então pude conhecer a sua família, o seu berço, a sua origem. O pai dele construiu uma história muito grande neste país aqui, no período de democratização também. Então fica também, me somam as homenagens aí nesse aniversariante. Chicão Tofani, Sim, qual é a notícia de hoje? Acho que a notícia de hoje é vamos para o futebol. Acho que o futebol esse final de semana vai ter um fim de semana muito eletrizante, não em relação a quem vai para a Libertadores, porque o Grêmio vai, ou nos 4, vai entre os 6, o Grêmio está lá, o São Paulo também. Se a Chapecoense ganha do São Paulo. Por que a Chapecoense? A Chapecoense é o xodó do mundo. E a Chapecoense teve a dignidade, quando teve aquele desastre, a CBF queria fazer uma quebra de regulamento, que no ano seguinte a Chapecoense não poderia ser rebaixada. E a Chapecoense teve a dignidade, não aceitou. Ela ia disputar no campo, ela não aceitou isso. E ela não aceitou, mas ela sofreu problemas, ainda continua com problemas. Ela vai jogar um jogo chave domingo, onde o mundo todo vai ver a Chapecoense tem que vencer o São Paulo. Independente que se favoreça o Grêmio ou não, para se manter na primeira divisão. Porque um time que nem a Chapecoense, que sofreu todo aquele problema, aquela celeuma internacional, aquele desastre que mexeu com uma comunidade, mexeu com os brios do Brasil, em termos de solidariedade. Olha, o Carlos Puyol, que é um dos jogadores mais ricos do mundo, representa o orgulho catalão, teve na Arena Condá, naquele enterro múltiplo das pessoas que faleceram. Então, eu acho que o meu coração vai estar em Chapecó domingo, para a Chapecoense superar o São Paulo e ficar na primeira divisão. Eu acho que isso aí, todo mundo um pouco Santa Catarina nisso. Eles gostam muito de gaúchos naquela região. Lá só tem gaúcho. De Chapecó, exatamente. Então, eu acho que geral. É uma comoção mais importante que o Grêmio ficar na fase de grupo, passar pelo Corinthians, ou não, porque o Grêmio, caindo fora da fase de grupo, ele vai se classificar para a fase de grupo depois, pelo seu potencial de grandeza de time. Eu acho que isso aí. E quem roubou o seu coração, Gustavo Vitorino? Não, eu tô tentando ver se apuro os dados aqui. Saiu o resultado agora há pouco da eleição para a seccional Rio Grande do Sul, da OAB. A Chapa 1, liderada pelo Dr. Ricardo Breyer, venceu. E eu estou tentando ver se eu consigo os números para trazer a vocês os percentuais de como foi a votação. Foi um reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma década pelo grupo OAB+, que deu um complemento à estrutura da OAB que não se imaginava.
uma maravilhosa sede na Washington Luiz, totalmente paga, moderna, passando por obras de mais modernização ainda. A OAB está sendo totalmente informatizada, com implantação de sistemas inteligentes, processos eletrônicos, reforma de dezenas de subseções no interior, montagem de infraestrutura, troca de sedes alugadas no interior que foram reformadas, melhoradas, compras de sedes novas, o Cubo, que é uma estrutura espetacular à disposição dos advogados, montado em frente ao novo Fórum de Porto Alegre, as salas da OAB em todos os fóruns da região metropolitana, todas elas reformadas, com infraestrutura, com equipamento. Tudo isso é fruto de um trabalho do grupo OAB+, que conduz a OAB há mais de uma década. Então, eu quero cumprimentar, porque dessa eleição todos os advogados saíram vencedores. Os mais de 100 mil advogados gaúchos venceram essa eleição, porque é para eles que a direção da OAB trabalhou e vai continuar trabalhando. Quanto à oposição, eu peço apenas, eu vou passar a palavra ao Dr. Ruschel, já que ele é um símbolo da OAB+, porque ele, desde o início desse grupo, ele faz parte. Ele, Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidentes, o Dr. Marcelo, enfim, é um número muito grande de profissionais, de advogados, que ao longo do tempo construíram esse grupo vitorioso e que transformou a OAB na estrutura que é hoje. Então, repito, meus respeitos, meus cumprimentos aos membros da Chapa 2, da Chapa 3, que eles venham para dentro da OAB, porque a OAB, a partir de agora, é uma só. É dos advogados, doutor Ruschel. Dona Carla, só queria complementar primeiro, evidentemente, é quase uma década que doutor Cláudio Pacheco Prats Lamáquia e Arnaldo Guimarães iniciaram esse movimento que verdadeiramente revolucionou a OAB gaúcha, mas eu, mais do que isso, quero saudar, porque com muita honra eu vou para o meu 4º mandato, mas agora o Conselho da OAB passa a contar nos seus quadros, nos seus seletos quadros, com Gustavo Vitorino. Então eu queria de público lhe fazer essa homenagem, é uma carreira brilhante que ele leva concomitantemente ao jornalismo, né? Mas ele muito abrilhanta os quadros da OAB. Foi uma honra te levar para lá, como te levei quando estava na presidência da Sociedade de Advogados. É verdade. Por lá tu começasse. Doutor Ruschel é meu padrinho. Hoje tu é julgador. E tu és o padrinho dele aqui. E ele é o padrinho aqui. Ele depois... O senhor já demonstrou seu arrependimento. Passou pelo Conselho de Ética como um brilhante julgador e agora fará parte do Conselho. Então, sucesso para ti numa história que eu tenho certeza que vai ser brilhante, como és conosco. Parabéns aos colegas. Senhor Ruschel, eu tinha um advogado... As grandes amizades são feitas assim. Os amigos querem estar ao lado de amigos e do crescimento deles tiram a sua satisfação pessoal. Eu fico feliz de ter o Dr. Ruschel como um dos sucessos dessa bancada. É verdade. Consagrado, a gente vê pelo volume. O teu contraponto. Você sabe que hoje na eleição uma senhora muito educada, uma advogada muito educada, veio falar comigo. Aí disse, olha, coisa e tal, vou votar por sua causa, coisa e tal, Nós estávamos fazendo campanha, afinal nós éramos da Chapa 1. Assim, mas eu só fiquei um pouquinho preocupado com ele, porque ele é meio esquerdinha, né? Eu digo, não. ele ficou. O pior é que ele recebeu. Ele ficou com essa marca. Gente, olha aqui. Aí ele me chamou, olha aqui, ó. Tu não me vai perder o voto. Eu disse, não, eu me abracei nela. Vamos deixar bem claro uma coisa, brincadeira à parte. O Dr. Ruschel, nós somos amigos há muitos anos, nunca demonstrou nenhum tipo de ideologia, de extremismo, coisa e tal. Assim como a Carla, eu brinco com ela também. Nunca demonstrou. E depois, assim, nós somos acima de tudo. E se realmente gostar de algumas posições mais de esquerda, qual é o problema? Essa é a democracia e essa é a beleza da democracia. Nós somos, acima de tudo, comunicadores. Somos comunicadores. Exatamente. Quer dizer, o Bolsonaro, chegou o Márcio Abril, não está indo bem, vai tomar pau também. Olha aqui, ó. O Marne, quantas vezes eu brinquei com o Marne, chamei o Marne de comunista, mas não tem nada de comunista. Mas é a bancada. Olha o que dizem os nossos telespectadores aqui na nossa foto, já bombando no Facebook. A Nilza, assisto todos os dias, adoro, boa conversa, assuntos importantes, opiniões diferentes, mas com respeito. O Alexandre, o Vitorino tá certo. É claro que o Vitorino ia ganhar essa. Essa fez injustiça comigo. A Rosane, abraços para todos. A Eni, boa noite, bancada maravilhosa. Manda um beijo para mim. Beijo, Eni. A Luísa, fico aguardando ansiosamente o início do Atualidades Pampa. Um vício em assistir um jornalismo que atende a todos.
A Gladys, comecei a entender mais de política através de vocês. Beijos. E durante o programa eu vou lendo algumas outras manifestações. Só a Helena colocou assim, a Carla hoje está comandando a bancada do Rivalidades Pampa. KKK, adorei. Adorei, Helena. Dona Carla, obrigada. Vou contar uma história de um advogado amigo meu em São Paulo. Advogado, muito conhecido em São Paulo, eu brincava muito com ele, né? Trabalhamos juntos lá na época da TV Record, lá em São Paulo, da Rádio TV Record. Ele teve 1000 ações, perdeu 999. Ai, não acredito. Na milésima ele ganhou ou recorreu. Meu Deus. Era um excelente advogado. Maravilhoso. Chicão Tofani, quais as cores agora da virada do ano? As pessoas já estão começando a organizar isso aí é sua muito roupa, importante. E o nosso programa, desde que ele começou há 4 anos atrás, ele sempre dá as cores que você deve usar, principalmente no Réveillon, na virada do ano, que é importante. Depois, durante o ano, é normal. E quem sempre rege essas cores é o pai Paulinho, que é hoje considerado o babalorixá mais importante do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. É um homem que é o babalorixá oficial e particular de ACM Neto, que é hoje talvez a maior liderança política da Bahia, que é prefeito, aquela história toda dos baianos. Tem até um acervo agora na Universidade La Salle dos objetos que o pai Paulinho usa no seu terreiro e sempre manda um axé para a nossa bancada aqui, desde o início. E o pai Paulinho me disse que as cores mais importantes para a virada do ano é, primeiro, o vermelho, segundo, o branco e terceiro, o azul. Aí você vai me dizer, usa uma camisa vermelha. Não, usa uma camisa branca, então, mas com detalhes bastante... Essa aqui seria branca com detalhe vermelho, mas está faltando o azul. E não, tá na calça. E eu e o Paulo Plett, nós estamos organizando uma camisa XT com 10 unidades, que vai ser vermelha, branca e azul, cores do Réveillon, e com o axé do pai Paulinho. Vai ser uma camisa XT modelo Réveillon. E depois o Paulo Plett vai usar... Sabe que agora está com a primeira camisa de nanotecnologia no Brasil? Nem do Dalina tem uma camisa que não suja, Roberta. Sério? E tu pode tirar um café, tu passa um pano, não suja. Não mancha, tu quer dizer. Não mancha, exatamente, tu pode tirar e... Sim, passa um paninho e ela nunca vai amarrotar. Sabe? É interessante. Inclusive vai usar... E aí essa tua camisa com a parceria com ele já vai ser... Não, essa não vai ser porque é um outro tipo de algodão. E essa aí, eu e o Vitorino vão ser o test drive. Aqui no ar nós vamos fazer um teste, vamos pegar uma xícara de café e o Vitorino vai atirar em mim, eu vou atirar nele. E vamos fazer assim... Como é que é? Não. Como é que é essa parte? Como é que eu vou fazer um test drive ao vivo para mostrar com uma camisa gola. Nanotecnologia, que faz a minha camisa, ela não suja, não mancha, quer dizer, e ela não amarrota. É muito padrão de qualidade, dona Carla. É muito padrão de qualidade. Chama a atenção, dona Carla. Chama a atenção. Dá até uma certa inveja. A origem desse tecido é aquelas roupas de mergulho. De neoprene. De neoprene. O surfista usa muito. Tem fibra. Cada vez fica mais fininha. Tu já foi surfista, né? Tu sabe que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, o surfista surfa. Não, eu nunca fui numa Porque a roupa de neoprene, ela segura o calor. Ela segura. E antes, Chicão, elas eram bem mais espessas e pesadas. E agora elas estão cada vez mais finas e mais leves. Agora, essa minha camisa XT Réveillon só tem uma coisinha que muita gente não vai gostar. Ela é uma camisa que não é feita para homem baixinho. Porque tem uma pesquisa na Europa que diz que as mulheres gostam do homem... Não, mas tem um médio alto. Então ela vai ter o número 4, 5, 6 e 7. Acho que tá legal, né? Tá legal. É interessante. Roberta, que você conhece tudo de homem elegante e vinhos espanhóis. Vinhos espanhóis, esse detalhe. Mas tem vinho, a Espanha é legal. Mas o que eu acho interessante do que tu estás trazendo é que atualmente a gente não tem mais o que inventar em termos de guarda-roupa, porque antigamente se inventou a mini saia, o biquíni, a calça, a camisa. Agora, a atualização da moda, da roupa... É pela praticidade. É justamente na evolução da tecnologia. Da tecnologia. Então, é impressionante, nos próximos 10 anos, o quanto nós vamos ter uma vida mais fácil. E tu sabe, Roberta... Para lidar com uma roupa que a gente gosta de estar direitinho, impecável, sem tanto trabalho. Mas no teu caso, você, a Carla, são mulheres. Mas eu, o Marne, o Vitorino Ruxo, são homens que moramos sozinhos. Sabia que um dos grandes problemas do homem que mora sozinho é passar a camisa. Eu, às vezes, tô com uma camisa legal. Cara, às vezes eu tô com uma camisa legal, não posso ser porque ela tá amarrotada e tá limpa. Tu tem que mandar lavar para vir passar. Isso é absurdo. Mas essa área eu vou te dizer o seguinte, tem que gostar. E ninguém gosta de passar, nem mulher gosta de passar. Eu gosto. Olha aí, Ruxo.
Eu gosto e passo bem. Mas é esse charme do teu lado, que gosta de passar e tem carro blindado. Não, eu quero ser bem sincera, assim, ó, na verdade, eu acho que uma mulher tem que saber fazer tudo numa casa para poder administrar a vida moderna. Assim, Roberta. Mas eu não sei passar. Mas ninguém gosta de passar. Eu não de fazer tudo que eu gostaria, mas, por exemplo, se tiver que limpar uma casa inteira, eu sei limpar uma casa inteira. Doutora Roberta, mas é um orgulho, a doutora Roberta é um orgulho dessa bancada. Mas é até uma questão prática, porque é o seguinte, muitas mulheres atualmente, em razão da necessidade de trabalhar, não conhecem como limpar, às vezes, uma casa com baixo custo. E aí ficam comprando grandes quantidades de produtos de limpeza desnecessários. Avalie a minha colocação da Roberta, Ruxo. A doutora Roberta está se tornando... Roberta é um grande partido da cidade. Número um ela é autossuficiente, ela se banca. Ela economiza, tem grana, é advogada, tem profissão. E faz a operação se precisar. Faz a operação em casa, não precisa trabalhar e limpa tudo. E passa bem. E passa bem a roupa. Nada não tem pra ninguém. Eu, Vitorino, vamos dizer tecnologia. Dona Cara, olha os olhão do Vitorino pra doutora Roberta lá daquela ponta. Eu quero dar a minha avaliação. A dona Alexandre Lau já quer uma camisa XPVO. Casada. Hoje ela vai casar. Eu quero dar a minha avaliação. E é loira e bonita. É cara. Muito obrigada pela Agora é assim, Ela gosta de jantar só no 300. É cara. Metade já caiu. Aí o teu kit já sendo melhor. Chicão, quando tu disse que gostava de jantar no 300 e veraneio, já caiu a metade da bancada. Já caiu a metade. E veraneio, Búzios Elétricos, já caiu praia do bar, que uma pizza não vai abraçar. Com licença. Isso é... Não abraça. Eu só gostaria de trazer notícia. Olha só. Porque assim, ó, vamos respeitar o telespectador que está em casa e que não tem nenhum Mas sentido... o telespectador quer te conhecer, Eu Roberta. gostaria de trazer uma notícia Gente, bem interessante que hoje, saiu hoje no Diário Oficial da União, um edital de licitação de 12 aeroportos. O leilão está marcado para dia 15 de março do ano que vem. E por que isso é importante? Porque é uma forma que o governo atual está já enxergando como um aliado ao próximo governo, que tem como meta realmente privatizar para atrair investimentos e melhorar o caixa da União. A expectativa, é de arrecadação de, no lance mínimo, 219 bilhões de reais. É um lance mínimo que tem que ser pago à vista. Só que é o seguinte, essas concessões desses 12 aeroportos de vários pontos do nosso país é uma concessão de 30 anos. Portanto, a arrecadação vai passar, em média, mais de 2 bilhões de reais. O curioso e o interessante é que o pessoal da equipe de transição do futuro presidente Bolsonaro ajudou a finalizar esse edital, já com o olhar de quem sabe que é quem vai gerir toda essa situação. Então tá aí um edital importante que vai movimentar também a nossa economia, é uma notícia muito importante. Vai, cara, só pra fazer um rewind. Vai ter que voltar. Ruxo entusiasmado. Roberta faz tudo. Vamos, até tu gosta de jantar aqui. 300. Por que será 300? Aí o Ruxo, porque o ambiente é legal. Chegar em 300 pila por pessoa. Aí o Ruxo tem que dizer, já eu vou passar aqui, fica o relógio. Eu só gostaria de dizer o seguinte, o doutor Ruxo, eu tenho a namorada Dani, que eu conheci semana passada. Um beijo pra Dani. Ela é sabe passar roupa. Então tá tudo certo. Sabe que o Vitorino disse assim? Que acabou de tomar um pé no bumbum. Vitorino disse para não dizer o que é o bumbum do Vitorino. Marne, Marcelo, salva a bancada, pelo amor de Deus. O Lorenzoni, o Onix Lorenzoni, disse que a base do novo governo já está em 350 parlamentares. Que com esse número ele consegue aprovar as medidas, pelo menos. 2/3, ele consegue 2/3, né? Nesse período de lua de mel. É 363. Acho que não é 309? Não. Então é o período de lua de mel, período de lua de mel que o governo, o novo governo que se instala no dia 1º de janeiro, terá, né, com todos esses parlamentares. Eu não sei porque vai haver muita reação, vai haver muita gente que vai fugir. A própria bancada evangélica está um pouco chateada porque ele não aceitou alguns nomes que foram já dados por ela. Mas ele sempre disse desde o início, o presidente eleito, que não tem tomar lá da cá. Vai ser, isso não vai ser a mesma coisa de sempre. Vai ser a mesma coisa de sempre. Falando isso, o que a senhora fez nas suas unhas? Estão tão diferenciadas? Mas hoje isso aqui está o programa da mulher. Unhas. Exatamente. Olha ali as... não, Chicão. Agora ela te humilhou, Chicão. Olha as unhas da dona Cá. Unha dourada. Eu
símbolo da riqueza, do poder, do marido milionário. Isso é do marido milionário. Aí Ruxo tá fora do mercado. Estamos fora de novo. Cada vez fica com o mercado fica restrito até 1%. Você conhece a história e toda... Não, da unha dourada, não. Não, da Carmina Burana. É Muito pouco. Não tem muito. Fala, então. A ópera Carmina Burana. Olha, eu assisti isso há muitos e muitos anos atrás no Rio de Janeiro com um amigo meu, um deputado federal. Me lembro da história, tinha mais uma amiga que estava junto, presente, mas não me recordo. É isso, um alemão, né? Alemão que construiu essa história toda. É uma história muito bonita que diverte as pessoas e que ao mesmo tempo sensibiliza. Que traz toda a questão do que acontece nos dias de hoje, como o poder é importante, como a sedução é importante, como os prazeres são importantes, tudo isso e em detrimento de algumas pessoas, né? De outras pessoas que não têm tudo isso. Eu, então, outras hoje que não é trivial da minha vou usar unhas douradas porque eu vou dançar no domingo. Eu vou te assistir. Burana, eu e a Violetinha. Lá no Teatro do SESI. Não receberam? Não. O Marne Barcelos Vera Bubis não recebeu os ingressos porque ele não ligou pro pessoal, mas amanhã, então, se eu conseguir, eu pego pro Marne. Deixa eu só convidar as pessoas. Será domingo, dia 3 de dezembro, às 15 horas ou às 19 horas, serão dois eventos diferentes, 2 espetáculos no mesmo dia. Então, todos convidados para o Teatro do SESI, estarei lá com a fortuna. Ai, vai ser muito legal. Vai ser. Violetinha está na expectativa de além de Carmina Burana, depois tem a Alice. Então, as crianças, assim, vão amar, tenho certeza. Tem até a Alice descendo do cano e tudo mais na árvore. Meus parabéns. Eu só queria dizer que efetivamente, que se forem 500, eu calculei 2/3 aqui. Já está com os números? Entrega a palavra do... Mário, além de tudo isso, Mário, ainda é uma economista aqui, a nossa economista. Então, assim, gente, só para voltarmos ao assunto, vamos colocar para os telespectadores que a gente está falando sobre a maioria do Congresso, né, para aprovar alterações, para aprovar as PECs, que são as alterações da Constituição. Constitucionais. Então, assim, para aprovar... Isso é chutometria, gente. Não, tá aqui. É chutometria. Não, nós queremos ver o número, diz que tem tantos deputados. Não tem nada. Sim, só para o telespectador ele diz entender... que vai ter, que... Para agradar o chefe. Isso aí. Mas não é isso, Gustavo. É que nós surgiu uma discussão qual seria o número que precisaria. Que não é chutometria. Que não é 50% mais um. Para aprovar o ordinário, 2/3 para aprovar a PEC. E quanto que é o 2/3? É o que ela vai dizer agora, se tu permitir, Gustavo. Fazer a conta, 500... Isso é o que nós estamos fazendo, 372. Com licença, posso falar? Eu só vou complementar a discussão. Então, assim, para aprovar uma emenda constitucional, é necessário 308 votos favoráveis para mudar um artigo da Constituição. É isso. Eu estava correto. Muito obrigado, senhor. Estou em grande fase, dona Carla. Estou em grande fase, dona Carla. Para dar uma notícia desse tamanho, fica um troço. Aqui, começou a se irritar o conselheiro. Começou a se irritar o conselheiro já. Subiu a Rede Pampa tem um convite. Olha, a Rede Pampa tem um convite. E presta atenção, porque agora você sabe que está lidando com coisa grande. Ameaça. Gente, olha, é sério, a Rede Pampa tem um convite muito importante para você. Junto com o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, o BRDE, a Rede Pampa está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável. É o Fórum de Desenvolvimento Sustentável aqui no sul do Brasil. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro, a partir das 14 horas, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele vai reunir representantes dos setores público, privado e financeiro do nosso estado. O objetivo do fórum é debater com a comunidade, com essas instituições, os temas relevantes no contexto do desenvolvimento social aqui da nossa região. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdesenvolvimentoRS.com.br. Vou repetir, mas está ali a letrinha, ali embaixo. www.forumdesenvolvimentoRS.com.br. Lembrando, as inscrições são gratuitas, é nessa segunda-feira. Participe. E eu tenho um outro convite para hoje. Não perca logo mais, às 11 horas, o programa Mariana Godoy Entrevista vai receber o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É hoje, às 11 horas, aqui mesmo na TV Pampa. E na sequência, você sabe que tem um rabicho da Atualidades Pampa. Logo em seguida a gente já gruda na... E amanhã tem festa lá no Gondoleiro de novo, né? Tem, mas
Mas como vocês são festeiros, era o meu próximo. Tem festa, meu amigo. Visitou o Gondoleta de sócio. Dá grana. Tem festa lá no Era o nosso próximo convite que nós íamos fazer, porque nós temos um convite que é extensivo à bancada. O presidente, o nosso Toninho lá, que faz uma gestão extraordinária, sempre bota uma mesa para o Atualidades Pampa. A doutora Luciana já esteve... Não é para nós, é para Atualidades. Para Atualidades, exatamente, para todos nós. Ele vai fazer um show. Ele disse que o sonho dele é ver o Chicão dançando. Sábado vai ter um show lá, Gustavo, com anos 60, anos 60, 70 e 80. É a banda quem do gosta Donga. dessa... Exatamente. A banda do Donguinha. O Donguinha já tocou comigo, guitarrista. O Donguinha, um grande abraço. A banda dele abre à noite. E no final da noite é o Art Show, a banda do Ganso. Então nós estamos todos confirmando presença. E o nosso sonho é conseguir levar o seu Mário e o Chicão Tofani para dançar lá na pista. Quando vai no pântano, se afoga. Ayrton Ruxa, voltamos ao trabalho. Voltamos ao trabalho. Tenho notícia sim. Do Lula? Porque muito séria agora a matéria. A gente brinca, não é que brinca, a gente dá de uma forma descontraída, né? Porque o horário do trabalhador está chegando em casa cansado, às vezes não se consegue dar notícia boa, a gente tenta descontrair. Mas terça-feira nós teremos o julgamento. Qual é este pedido de soltura? Lembram quando foi nomeado o juiz Sérgio Moro? O Sérgio Moro entrou o pedido no TRF4, mas também entrou no STF. É esse que será julgado. Caiu para o relator Fachin. E ele disse que estava pronto para julgar, pediu pauta, aguardou e o presidente da Câmara agora fixou terça-feira será o julgamento. Qual é os fundamentos da razão do ex-presidente na sua defesa? De que o Moro confirmou que havia alguma coisa, alguma prevenção, uma questão pessoal ou ideológica contra o ex-presidente ao aceitar o convite do Bolsonaro. A matéria foi levada à Procuradoria, a procuradora Raquel Dodge se manifestou dizendo serem frágeis esses argumentos e aí insistiu, houve uma insistência então dos advogados do Lula dizendo que a matéria está pronta e ela será julgada pela segunda turma. Eu me dei o trabalho de pegar quem serão os julgadores, dona Carla. Fachin é o relator, Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Então torna imprevisível sim. Torna imprevisível sim o resultado, porque a questão aqui, ela sai do campo jurídico, dona Carla. O que impressiona neste julgamento é que ele sai do campo jurídico e vai para o campo subjetivo. Porque se eu achar, se eu levar... Porque a suspeição ela é subjetiva, ela nunca é objetiva. Tu nunca vai encontrar um documento, né, do Moro confessando, não basta que um ministro ache que ele se tornou suspeito por ter aceito, interprete exatamente. Então, pela primeira vez, deixa de ser uma matéria técnica e fica uma matéria subjetiva, interpretativa, na mão de 5 ministros para decidir a soltura do ex-presidente. Na segunda turma. Na segunda turma. Sabe o que me parece? Me parece, a respeito disso, que o Lula, no momento em que ele se entrega, depois de tomar aquela cachaçada, ele se entrega e vai preso, levado para Curitiba, ele achou que ele sairia da prisão nos braços do povo. Era isto que ele esperava, como esperou o Jânio Quadros no momento que assina sua carta de renúncia e que foi lida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Rainieri Mazzilli, em 1961. Então, a realidade é esta, ele achou que todo mundo, que o povo, o Brasil inteiro estaria lá preocupado com ele. Nada, ninguém se preocupa com isso, ninguém está preocupado com o Lula, as pessoas estão preocupadas em passar o Natal, em ter dinheiro para comprar o seu presente, em receber o seu 13º, de pagar suas contas e de ter perspectiva para os seus filhos e netos. As pessoas estão com nojo dessa coisa chamada corrupção que foi instalada nesse país através desses últimos governos. Então foi esse o grande erro. Ele achou, né, dentro da sua prepotência e da sua liderança, que ele seria solto pelo povo, que iria lá e faria, né, o Brasil inteiro se levantaria. Ele se enganou redondamente. E é uma pena, porque ele tem, em realidade, liderança, mas uma liderança meio duvidosa nessa altura dos acontecimentos. Agora, Marne, a gente está falando muito de corrupção, agora tem uma questão que o Bolsonaro está deixando muito claro que vai mexer em algo que, pelo menos há 30 anos, não se toca nesse país, que é a questão da lavagem de dinheiro desse crime organizado. O futuro ministro Moro já mencionou que está realmente trazendo para si o COAF, colocou
um funcionário da Receita Federal a administrar... Um auditor coordenador do Grupo Especial de Rastreamento de Grandes Fortunas. Exatamente. O cara é craque. E isso está sendo fantástico e vai ser um divisor de águas para o nosso futuro. É aquela máxima, né? Vá atrás do dinheiro que vai encontrar. Você quer achar o gato, segue o novelo de lã. Quer achar o bandido, segue o dinheiro. Ele vai, e agora com uma diferença. Antes ele não tinha poder coercitivo, era apenas uma sanção administrativa por parte da Receita Federal. Agora, pelo Ministério da Justiça, ele pode encaminhar via Ministério Público Federal denúncia à Justiça por crime comum, imputação, Código Penal. Então vai mudar muita coisa. Olha, eu aviso aos rapazes corruptos, ladrões, pilantras de toda a ordem do serviço público. Abram o olho, o bicho vai pegar. Vão com o pai Paulinho para ver se resolve alguma coisa. O bicho vai pegar. Aliás, mandaram uma mensagem aqui, uma amiga minha mandou uma mensagem muito engraçada. Ela disse o seguinte: já sei por que o Chicão não varre a casa dele. Porque tem aquele famoso pensamento: do pó viemos e para o pó voltaremos. O Chicão fica preocupado de varrer alguém conhecido. Toda semana é empregada lá, ele fica preocupado de varrer alguma pessoa conhecida. A casa dele que não é limpinha, né, Chicão? A casa é muito limpa. Agora, voltando à questão do que tu estás falando, Vitorino, a respeito desse movimento, dessa mudança que a gente está trazendo sobre o foco de tocar nesse vespeiro, é que nós, com certeza, enquanto sociedade, temos que estar preparados para uma certa retaliação que o crime organizado vai fazer. Porque o Bolsonaro querem matar ele. Exato. E outra questão importante é o seguinte: eles pretendem trazer à tona o foco da lavagem do dinheiro. Porque muitas vezes acontece a busca do entorpecente, enfim, das drogas, ali no meio da favela, na parte mais da periferia da cidade, mas às vezes é dentro de um shopping, é num grande centro que está acontecendo essa lavagem de dinheiro. Então, nós temos que nos preparar enquanto sociedade para os próximos anos de estarmos prontos a ver uma certa reação. Agora, qual é a segurança que a gente tem? Que esses movimentos estão sendo orquestrados por pessoas responsáveis, técnicas e que estão fora desse eixo de corrupção. A grande maioria deles a gente conhece bem as suas origens e prova para nós que são pessoas de bem com interesses acima de si próprios. Então, esperamos que vamos construir uma nova história. Aí, dona Carla, ainda seguindo do futuro presidente Bolsonaro, ele fez um pronunciamento hoje muito forte de que ele não manterá a intervenção no Rio de Janeiro. Verdade. Porque esta intervenção ela impede exatamente aquilo, as mudanças constitucionais que se almeja para este país. Um país com algum estado sob intervenção perde o direito de mexer na sua Constituição. Então, ele já esclareceu. A intervenção termina, o que não significa necessariamente que o Exército vá sair de lá, porque pode ficar por uma medida administrativa, não mais sob intervenção, né? Mas é GLO, como eles chamam, né? As garantias da lei e da ordem. Então, o Exército pode ficar lá para manter a garantia, mas não mais sob intervenção. Eu acho que isso é importante. Isso está em acordo com o futuro governador, o Witzel, que também quer isso. Ele ia pedir que fosse dada essa manutenção para que se possa fazer... Aquela questão da ideia de matar aquelas pessoas que estão com o fuzil na mão. Aquele assunto, talvez, porque foi muito em cima da eleição e começou a montagem... Eu acho que ele vai mandar fazer sem dizer. Ele vai ficar de boca fechada e vai dizer para a polícia: atira que eu garanto. Porque o Exército matou muito vagabundo. Não, a gente vai... Eu quero responder a pergunta para ela, não objetivamente aí. Tá? Eu acho que vai ser por aí do que diz o... Eu acho que como o presidente recém se elegeu, começou a se tocar nos pontos, nas minorias, nas mudanças bruscas, e aí se mudou o foco. Para mim, a estratégia foi política, né? Começou a se falar de montagem de ministério, de como vai ser a ordem econômica, e tirar o foco para que exatamente aconteça o que disse o Vitorino. Aquilo que tu quiser fazer, que é o serviço sujo, é tentar, serviço sujo entre aspas, né? Eu posso chamá-lo assim, sim, é fazer sem esse alarde todo, sem trazer todos os holofotes do mundo. Sem porque o foco aquela discussão de tu autorizar matar com um rifle alguém que esteja parado, aquilo vai provocar uma discussão mundial. Mas sabe que eu estava escutando o Gabeira falar numa entrevista e ele disse assim, mas não é uma coisa tão assim que não acontece, é uma coisa inclusive usual em outros países, ele citou vários países. Se alguém está
com um fuzil na mão e esse alguém não é policial, não é do exército, esse alguém é bandido. E essa pessoa é abatida. Daí falou, inclusive, do Obama, que o Obama, contra os seus, né, aquelas pessoas que são inimigas, né? Então, ele faz isso, ele abateu muita gente através de drones. Então, ele explica, assim, que não é uma atitude que não se tome no mundo, entendeu? Por quê? Porque só a pessoa estar portando um fuzil na mão, não sendo nem de exército, nem de polícia, significa que é bandido. Isso pelo mundo, normalmente, é com terrorista. É isso que se faz. Dificilmente é como nós, que é usual, em cada esquina tem um. É isso que tu vai ter que exterminar uma população. O que é diferente, esses casos são autorizados, pessoas que fazem terrorismo, que estão armando, que estão com vai nos Estados Unidos, né? Alguém chegar com um fuzil na mão é abatido na hora, gente. Não Doutor Vitorino está mandando aqui doutor Vitorino, uma mensagem, eu sou o porta-voz. Esses mimimi, tem que fazer exercício, tem que fazer ginásio, babá. E é verdade, ele disse, se você se alimentar de forma saudável, dormir 8 horas por dia, praticar exercício todos os dias, não consumir álcool, não consumir droga, sempre se lembrar de beber água, vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer infeliz. Do mesmo jeito infeliz. Então vamos dona Carla, eu não posso deixar. Pode ser engraçado, mas nós somos assistidos pelos jovens. É verdade. Ele largou uma grande piada que é engraçada. Que eu vou na vibe dele. Que não condiz com a verdade. Faça exercício. O senhor tem toda a razão. Cuide do seu colesterol. Faça exames preventivos, isso vai lhe garantir que vai morrer, mas vai ter qualidade de vida enquanto estiver vivo. Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo, a qualidade. O que adianta ficar vivo? Não é cheio de longevidade. doença. Tem que ter qualidade de vida. Que qualidade de vida é essa? Que é a melhor qualidade de vida que tomar uma cervejinha gelada. Uma máquina de manhã. E depois quando... Não consegui nem botar cerveja na boca, não lembrar que aquilo ali é cerveja. Não. Que vai o Alzheimer vai vir antes do Parkinson. Porque o Alzheimer eu esqueço para que é a bebida. O Parkinson derruba a bebida. Então, primeiro o Alzheimer. Dona Carla, falando em bebida, o Reino Unido está vivendo um grande drama. A saída do Brexit, a saída da comunidade europeia. Isso vai ser um prejuízo muito grande. E uma grande maioria um grande percentual de britânicos não querem sair da comunidade, né? Londres não quer sair, a Escócia e outros locais da Inglaterra, daquele país de 55 milhões de habitantes. Então, o que acontece? As pessoas começaram a beber mais. As pessoas vão para os pubs lá para beber e para discutir essa saída ou não saída do Brexit. E essa primeira-ministra lá, a senhora Theresa May, lá que está perdendo o seu prestígio, a sua credibilidade todos os dias em função daquilo que ela fala, de não ter lastro político, não deve se reeleger, não deve continuar como a comandante daquele grande país que é o Reino Unido. Agora, eu fiquei espantado, o aumento, o consumo teve um aumento de 2,7%, né? Desde que começou essa história do Brexit. Então, como vocês estavam falando a respeito da bebida, eu me lembrei de falar a respeito disso. Aliás, os britânicos sempre beberam muito, né? Muito. O uísque, o Scott, Você vê que o Scott não se diz uísque na Europa, né? Eu quero um uísque, me dá um Scott, né? O Scott, não se fala em uísque. É de Escócia, né? Sim, o Scott. Aliás, um recado. Olha aqui o meu recado para os telespectadores. Está chegando o final de semana e se você vai viajar para o litoral, não deixe de ficar ligadinho na Sintonia da Pampa. Nesse verão, não saia de sintonia com a Pampa. De Quintão até Arroio do Sal, sintonize o canal 11.1 e direcione sua antena para o Morro de Osório. De Arroio do Sal a Torres, sintonize o canal 3.1 e direcione sua antena para o Morro do Farol. Em Rio Grande e Cassino, sintonize o canal 6.1 e em Laranjal, sintonize o canal 13.1 e direcione sua antena para Pelotas. TV Pampa, no verão, com você. Dona Carla. Agora eu ia chamar a Roberta, mas eu queria só dar um drops curto aqui, agradecer o pessoal do Barranco, que ontem fez uma carne especial para mim, porque o Barranco tem uma página exclusiva no meu programa, as gravações no meu programa, não, desculpe, no meu livro, as gravações que eu fiz no Barranco, desde o mega milionário, o Guga Stumpf, as modelos, ao Hans Donner, todo mundo aparece na coluna Barranco no meu coração, sabe? Que vem no livro Vivendo a Noite com o Chicão. E é uma delícia, né? Aquela picanha, eu me lembrei do Vitorino. Aquela vez cortava, Vitorino, que não tá comendo isso aqui, gal. Mandou uma fotinho pra ele. Ia mandar.
Não, a picanha, a polenta frita, maravilhosa com aquela maionese. Amanhã para almoçar no Varietal, no Devassa do grande Demir Simonetti, ou no domingo ali. Ele vai, claro. Ele quer o Vitorino no fim de semana aqui no Shopping Praia de Belas. Tirar o Vitorino da ZN, da Zona Norte. Doutora Roberta invertemos a pauta, porque eu só mandarei um abraço. Eu estive numa agência bancária hoje a serviços profissionais e fui muito bem atendido pela sua gerente, pela sua simpática gerente, dona Marluce Dallagnol, e a sua filha de 5 anos, que são nossas telespectadoras. Então, assumi o compromisso de mandar um abraço a elas. Obrigado por essa qualificadíssima audiência. Olha aqui, falando em qualificadíssima audiência, a Rô Azevedo está dizendo: oi, Carla, vim passar o final de semana em Capão da Canoa e estou assistindo maravilhada meu programa preferido num dia de sol. Teve sol lá, não choveu. Aqui teve um tempo meio estranho hoje, instável. E parece que início da semana que vem vai dar até um friozinho, Marne Barcelos. 12 graus, segunda-feira, às 6 horas da manhã. É verdade. Tem que levar o casaquinho, não esquece. Aqui está dando o contrário. No Google diz que segunda-feira é 23 com sol. Não, mas ele acorda... Mínima 13. Então... Tu tá na mínima. Ele está na mínima. Tem certeza que vão deixar a doutora Roberta falar agora? Tem até o final, ela vai fazer. O Mário vai deixar a doutora Roberta falar. Quem? O doutor Mário. O que aconteceu com o Mário? 5 horas da manhã eu já tomei meu banho, já fiz a minha barbinha e tal, essas coisas. Eu tô quase chegando. 5 horas eu tô quase chegando, né? Acho que eu tô quase chegando em casa. Tem uma música que eu adoro muito, Jealousy. O senhor conhece Jealousy? Não tive acesso. Música é essa? Celoso. Pois não. O senhor sabe quem é? Doutora Roberta, por favor. O Martin estava comentando sobre o Reino Unido e nós estamos aqui em Buenos Aires acompanhando o encontro do G20, que é um encontro super importante, onde as reuniões dos grandes ministros e presidentes, os encontros chamados bilaterais, são os mais interessantes. A Theresa May esteve hoje com o presidente Macri no encontro de 15 minutos, a portas fechadas, onde ali eles estão, segundo o que alguns trouxeram de informações, estudando parcerias, possivelmente em razão dessa saída do Reino Unido. Agora a Theresa May precisa, fortalecer os seus laços com os demais países. Também chamou muito a atenção o presidente dos Estados Unidos, ao cumprimentar o presidente da Argentina, mencionou o pai do presidente Macri, que, segundo ele, foi um empresário que fez vários negócios com o Trump. Então, elogiou o trabalho do presidente argentino, o que é importante no sentido de que a Argentina está passando por uma crise financeira absurda. E chamou muito a atenção, logo cedo, começou às 10h30 da manhã, o encontro da cúpula. Os presidentes todos estavam se sentando para começar o evento. E quando o Trump ia sentar, ele enxergou o nosso presidente Temer, que já estava sentado, pois ele se levantou, foi até Temer e fez questão de cumprimentá-lo. O presidente Temer cumprimentou ele com uma certa timidez, típico de um estadista que não fez exatamente um papel incrível como poderia ter feito. Mas o importante é que o presidente dos Estados Unidos sinaliza essa simpatia pelo nosso país, coisa que há muito tempo não se via. Mas, doutora Roberta, por que o Trump declarou que não quer se encontrar com Putin? Porque, como ontem o Marne trouxe a nós, existe uma possível guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia, ano que vem, vai ter eleições presidenciais. E o presidente da Rússia não dá ponto sem nó. Então ele está ali numa briga com a Ucrânia, que é um país pequeno, mas ele está... Kaliningrado, né? Exato. Ele se posiciona numa situação privilegiada e eles estão aí negociando, e justamente por essa situação, o presidente Trump, vindo para a Argentina, já tinha tuitado dizendo que não ia se encontrar, o que é muito ruim, por um lado. Agora, o que está realmente agora em voga é o que o nosso presidente da Organização Mundial do Comércio, é um brasileiro, Roberto Azevedo, é um craque no assunto, e ele hoje estava dando várias entrevistas a muitas televisões internacionais a respeito dessa crise
de tarifas entre a China e os Estados Unidos. É algo preocupante porque o presidente Trump pretende aumentar em 25% as tarifas. Hoje ele já aumentou em 10%. E isso pressupõe, no mínimo, 200 bilhões de dólares de mercadorias chinesas envolvidas nessa brincadeira. Olha aqui, ó, os telespectadores aqui no Facebook. A Doris. Olá, Carla. Colaborando com a Roberta para uma super economia na limpeza de casa, use vinagre. Ah, eu uso. Abraços para todos. E a Lúcia diz o seguinte, Carla, cutuca o Gustavo, ele tá tão quietinho, beijos a todos. Ele tá namorando, viu? WhatsApp. Eu tô ouvindo isso. Sobre nova administração. O Gustavo namora, seu WhatsApp tem striptease aqui. Tem de tudo aqui. Tem WhatsApp. Eu tô ouvindo os assuntos aqui. E ele tá sem a doutora Luciana, ele liberou o pornô ali. Liberou pornô. Aqui é ala pornô agora. Que barbaridade. Não, tem uma mensagem muito bonita aqui, que foi mandada pela vovó. A vovó, meu nome dela, a vovó Eni de Canoas. Ela disse o seguinte, olha, eu tenho 84 anos e não estava mais indo votar, mas aceitei o conselho do Chicão e fui votar. Votei no candidato do Chicão porque não quero mais o PT no governo. Valeu, vovó Ani, você colocou o seu voto no lugar certo. O lugar do novo Brasil, que começa dia 1º de janeiro, um Brasil de moral, um Brasil de dignidade, nesse Brasil que os Petralhas e PMDBs e seus assecas entregaram para nós, que o Temer, no último canetaço dele, aqui a bancada falou tudo, ele deu um aumento exorbitante, autorizou para o STF, achando que isso aí vai livrar ele quando ele sair do Planalto. Não, o Brasil todo quer Temer na cadeia, depende da idade dele. E ainda vai deixar Marcela livre ainda. Não, lembra que... Que bárbaro. Barbaridade. Para quem mora em Brasília, né? Não para mim. risada sarcástica, hein? Mas que maldade. Tem gente interessada na Esse Marcela. cara foi maldoso, esse Temer com o povo brasileiro. É verdade. Ele praticou uma coisa, Mani, tu que é um homem de história, que nem eu, tenho uma identificação muito grande com você, com o teu intelecto, ele praticou o escárnio. Os romanos, quando eles derrotavam um adversário, eles não praticavam o escárnio. O único que praticou o escárnio na história foi Aquiles, quando matou Heitor à porta de Troia, que carregou o cavalo dele, puxando Heitor 3 voltas em volta da cidade de Troia, mas depois se arrependeu e entregou o corpo pro pai dele. Primo. O escárnio que o Temer fez conosco. Nós todos no mesmo barco, batalhando num problema de alta miséria, apoiaram ele no impeachment da Dilma. Ele dá esses aumentos para os juízes aí, desnecessários. Falando em história, eu gostaria de falar nesse assunto que a Roberta falou instantes atrás sobre a Rússia, a Federação Russa, e sobre a Ucrânia. A Ucrânia tem uma mágoa muito grande, extraordinária, a respeito da Federação Russa. A Ucrânia é um país, é o segundo país em extensão territorial da Europa, chega a mais ou menos 650 mil quilômetros quadrados. Claro que é muito pequeno perto da grandeza da Federação Russa, que chega a mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Mas na década de 30, o assassino, canalha que foi o Stalin foi um dos maiores canalhas que existiu na face da Terra. Ele roubava toda a produção agrícola da Ucrânia. A Ucrânia era uma grande produtora, como é até hoje, através das suas estepes, de trigo e outros grãos. Então, toda a produção ia para alimentar Moscou e a Rússia. Isso na década de 30, quando houve o grande expurgo, né, inclusive da população judaica que foi expulsa de Moscou e de muitos pontos da então União Soviética. Aí surge um nome, Holodomor, que significa a morte pela fome. Entre 6 e 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Que horror. Porque não tinham o que comer. Como é que um ucraniano vai sentir algum amor pela Rússia? Mas não tem como. Mas, Mani, não tem como. Eu vou discordar de você um pouco. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia ficou literalmente a favor da Rússia, contra a Alemanha. Ela teve uma grande oportunidade. Quando os exércitos alemães entraram naquela Guerra do Inverno, ela participou daquele caos que deu no exército alemão, porque a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial justamente na Inglaterra.
Ela ficou a favor da Rússia ali. E depois, na Guerra Fria, ela se escondia atrás da Rússia. Depois que Gorbachev terminou com a União Soviética, ela se desenvolveu como um país independente, mas ela deixou os russos usar o arsenal atômico dela. A Ucrânia estava dentro da União Soviética, era um Estado soviético. Ela tinha que estar ao lado da União Soviética. Mas então, por que a Ucrânia tem tanta essa briga com a Rússia se ela tem os arsenais atômicos ali? Porque ela tem medo de usar, porque ela tem medo da Rússia. Porque a metade da Ucrânia, Roberto, gosta da Rússia. Os ucranianos é muito dividido entre a Rússia e o ucraniano mesmo. Quem gosta dos russos é uma parte da população que fala russo. E ali a Crimeia, que é o ponto mais bonito daquela região, que é a entrada para depois do mar, para o mar Mediterrâneo, onde está a base de Sebastopol, que é a principal base soviética. Por que os russos querem ali? Porque ali é a entrada no Mediterrâneo, ali é a entrada para o resto da Europa. Se vivo num país, e o meu país é agredido da forma que foi agredido a Ucrânia. Morrem 6 a 7 milhões de pessoas pela fome, eu vou ser apaixonado pelos russos? Mas os americanos não têm que se envolver com isso. Quando os americanos anexaram Porto Rico, a Rússia não se envolveu. Quando os americanos praticamente tomaram o México historicamente para fazer Califórnia, Texas, aquilo ali é uma coisa dos russos, não é uma coisa dos Estados Unidos. Eu acho que o Trump não pode ficar chateado com o Putin e não conversar com ele no dia 20 por causa da Ucrânia. Aquilo ali é Ucrânia, não é Rússia. Sabe quando vai acontecer uma guerra da Europa contra a Rússia? Nunca, porque todo o gás, agora em dezembro, se a Rússia corta o fornecimento de gás, todo mundo morre de pneumonia lá. Então é isso aí, concordamos. Olha, tem duas notícias de hoje que eu lamento muito, mas que nós acompanhamos essas notícias durante todo o ano, então eu acho importante. Motorista de van escolar é preso suspeito de estuprar criança na Grande Fortaleza. Ele ofereceu pirulitos. Então a gente sempre trata disso, converse com seu filho, converse com seu neto. Se alguém oferecer algum presente, ensine ele a dizer não, ou peça para que ele conte sempre quando oferecem algum tipo de coisa. Essa criança, tinham alguns policiais por perto do estacionamento, chegaram até essa van, viram a criança dentro chorando, e aí então entraram e aí ela contou tudo o que tinha acontecido. Olha, uma coisa... 5 anos. E uma outra notícia é que em Minas, um homem de 36 anos começou a se masturbar ao lado de uma moça e ela avisou o motorista dentro do ônibus e colocou no botão do assédio. E o motorista, então, fechou as portas e tudo, daí a brigada veio, retirou o homem e tudo mais, e hoje a gente sabe que é crime. E isso que o Atualidades Pampa ensinou, transmitiu para os seus telespectadores, é que hoje é crime a legislação para deixá-los presos, e não como aquele que fez em 24 horas, voltou a fazer, né, quando não havia legislação ainda. Dona Carla, eu com muita tristeza, primeiro com muita alegria, quero dizer que o Roberto Carlos nos visita agora em dezembro, né, aqui fará um show na Arena. Acho que o senhor canta muito bem, Como é Grande Meu Amor por Você, é verdade? É verdade. Com muito amor. O senhor Vitorino me contou isso. O Vitorino disse que ele chega lá a crimejar quando o senhor canta essa música. Eu tenho em vídeo algumas interpretações dessa música, pena que o senhor não tenha o WhatsApp, que o senhor poderia lhe mandar, eu faria com mas a gente mostra para ele. Muito prazer. O senhor pode me mostrar. Claro. Mas então eu noticio... O problema dessas redes sociais aí, o senhor se expõe muito nas redes sociais, né? Pois não. Ele tem 4 Facebook. Pois, 5. 5? Ah, meu Deus, como é que consegue ele? A caminho do sexto, dona Carla. Ficará mal acabado. A caminho do sexto, dona Carla. Se o Vitorino continuar me tornando o rei das esquerdas, eu acho que eu vou a 10 para Facebook. Eu tenho 750 pessoas que entraram no meu Facebook, eu já não aceitei 480 mês passado. A coisa mais difícil é entrar no meu Facebook. Primeiro, a mulher para entrar tem que ser bonita. Aí cai muito a média. Aí cai pela 50%. E casada não entra no Facebook. Porque eu não quero problemas, os caras são muito ciumentos, os caras não se garantem, então eu viro um monte de Então, assim, o Facebook terceiro, tá pro game. O homem que não é bonito, não tem style, não entra no meu Facebook também. Eu não quero número, eu quero qualidade ali. Olha, Chico, tô falando. Mas eu sou como sou do povo. Eu como liderança, todo mundo quer vários seguidores. Sou liderança das esquerdas. E outra coisa, não acredito em vários seguidores. Eu sei, no Instagram. Um cara me ofereceu, dando R$100 para ele me dava 20 mil seguidores. Meu Deus. Todo mundo compra seguidor. Já adianta um seguidor em Rondônia. Não adianta nada, porque o que vale dentro do Instagram e nas redes sociais? O engajamento. Pode ter 70 mil seguidores e tem 100 curtidas. Não, então ninguém eu tá lancei curtindo um dia uma aposta no Instagram. É robô.
muito ousada, que tu não vai concordar comigo. Mulher de Porto Alegre, tem mais de 60 mil seguidores, é fake. É fake, porque ninguém é artista aqui em Porto Alegre. Porto Alegre não é centro do mundo, é Rio de São Paulo. Como é que uma guria está ali, porque é bonitinha, vai ter 60 mil seguidores? Ela comprou. Seu Chicão. Dona Magda, eu vou fazer uma pergunta. Não podia fazer isso com aquela gringa. Isso aí tava quase no final. Eu tava quase no final. O nome dela. Ela põe as unhas para deixar o programa mais legal. Eu tava quase no final. Eu ia sair virgem. Não vai falar. Não vai falar. Chama ele de Claudinha agora. Dona Carla. De Cláudio Andrade. Eu quero direito de defesa. Porque o Chicão, em cima do número de amigos de Freis que eu disse, o Chicão lançou suas estatísticas, dando a entender que os meus seriam... Não, eu falei de Instagram. Eu queria dizer, meu Facebook... Facebook não chega em 5 mil e para. Meu Facebook eu vou abrindo, porque eles vão lotando. Não, tu vai abrir... Agora Instagram, eu vou abrir. Qual é o motivo, E sobre curtidas, eu quero dizer que os meus vídeos musicais têm em média 10 mil visualizações das músicas. Mas está aprovado, Ruxo. Hoje, a visualização, ela tem mais que a curtida na foto. Tu lança um vídeo, ele dá 2.500 visualizações de cara. Agora a curtida não, chegando 300, 400 é bastante. Agora, quando o Facebook, o Ruxo tem razão, porque ele chega em 5 mil, ele estanca. Tu tem que largar o 2 e o 3. Se tu fizeres uma página, não. Agora, o Instagram não, é mandrake. Senhor Chicão Tofani, por que 60 mil? O senhor vai colocar o enxerto glúteo ou não? O quê? Um enxerto glúteo. Não, querido. Você não falou que ia colocar? Mas aquilo ali é muito superficial. Eu já coloquei, eu coloquei 30 miligramas de calado. Não. E que ninguém sabe. Isso, só pra deixar. Mas isso é furo de reportagem, dona Carla, no dia que a senhora está apresentando o programa. Isso é furo de reportagem. Mas 30 ml é muito quase pouco. Nada. É só para dar um acabamento. E o Vitorino soube? Não, o Vitorino é outra operação. O Vitorino vai lá grana, ele ganha as mulheres no dinheiro. Tá, não. Vamos ao... Mas eu estava dando a notícia, dona Carla. Ele entra na justiça. Mas que notícia é essa? Comecei com o Roberto Carlos, eu ia terminar. Roberto, por favor. Então, eu comecei anunciando a vinda do Roberto Carlos ao Estado, né, que ele fará um show na Arena, para dizer que o sósia do Roberto Carlos foi preso, dona. Que tristeza. Não era boa gente. Não, estava traficando. Aqui em Novo Hamburgo, quero explicar até a região, porque o Roberto Carlos tem vários sósias, realmente, eu até quero dar o nome para não misturar, né? Mas este residia em Novo Hamburgo e era traficante, havia um mandado de prisão contra ele. Mas que sósia. O sósia, mas ele cantava, ele fazia shows, mas também nas horas vagas ele traficava. Ele abastecia toda a região central de Tupanciretã, em volta lá. Ele era abastecido pelo nosso amigo. Eu quero dar o nome porque ele enfiava o pé na porta, esse. Esse enfiava o pé na porta. O nome dele é Celso Pires da Silva, com 50 anos, é de Novo Hamburgo, bairro Canudos, tá, para que não se confunda com nenhum outro. Está preso, né? E é um inusitado, realmente, na vinda do Roberto Carlos aqui, o seu sósia está dormindo no xadrez. Eu vou fazer uma pergunta para o Vitorino sobre o Roberto Carlos, que muita gente me pergunta, e o Vitorino pergunta, eu já sei o que é. Diz a lenda e a verdade, tem gente que se que aquela música Emoções é um plágio do Roberto Carlos, uma música do Tony Bennett. É verdade ou não? Não, é que as pessoas associam porque aquilo é uma música com base numa trilha de jazz. Então você nota que até o início da música, aquela coisa orquestrada, então eles associam muito aquilo ao jazz. E o Tony Bennett, os arranjos do Tony Bennett são todos calcados em cima de sequências de compassos, as sequências harmônicas de jazz. O uso de metais, o uso de sopro. Então, é impossível você não encontrar semelhanças. Entendeu? Mas não quer dizer que seja plágio. Não é plágio. Não. Ela é muito parecida. Ela é muito bonita essa música. Ela lembra muito, até pelo tom, né? I Left My Heart in São Francisco. Né, Mário Barcelos? Com emoções, vamos aos aniversariantes. Eu estou só pelos aniversariantes de semana com emoções. Vamos vai chamar de Magda Beatriz agora. Eu vou te dizer ela vai te atirar o celular. Vou te dizer, Mário. Depois dos aniversariantes, nós vamos ter aqui o solo do Ayrton Ruxo cantando emoções. Só o farei se for... Primeiro aniversariante, Mark Twain, o grande jornalista e escritor americano, Huckleberry Finn e outros, né? Ele gostava muito do humor, ele era uma pessoa muito alegre e que... permanece até hoje no imaginário
do leitor é americano através das suas grandes criações. Inclusive, a leitura é obrigatória nas escolas, né? Pelo menos alguns livros dele. Segundo, Afonso Pena, que foi presidente político e dá um nome, empresta político curitibano, político paranense, aliás, que empresta seu nome ao aeroporto de Curitiba. O Winston Churchill, eu já falei, a Virginia Maio, atriz americana de aniversário hoje, Richard Crenna, ator, diretor e produtor de cinema, fez muitos filmes, era um ator, não era um ator de primeira linha, né? Mas era o ator central, aquele que sempre faz o centro, tem mais idade, etc., e personaliza um dos principais sem ser o protagonista nem o antagonista. O Boni, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, completando hoje 83 anos de idade, Vitorino. O Boni, 83, o tempo passa para todo mundo. A Miúcha, que foi casada com... A Miúcha foi casada com Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, completando hoje 81 anos de idade, a Miúcha. E irmã do Chico Buarque, o ídolo do Vitorino. Não. O Muricy Ramalho, completando hoje 63 anos de idade, Muricy Ramalho. O Celso Roth, 61, os dois no mesmo dia, hein? Celso Roth, 61 anos de idade. O Ben Stiller, o ator americano, completando 53 anos de idade. Aquele que tem o narigão, que o nariz chega 10 minutos antes dele em qualquer lugar? É o Ben Stiller. O Cláudio Lins, que é filho da Lucinha Lins e do Ivan Lins. Cláudio Lins, que não herdou, sinceramente, o talento do pai dele e do Ivan, né? Porque o Ivan é um homem profundamente talentoso, um homem profundamente culto, e a Lucinha também. O Gael Garcia Bernal, um diretor mexicano, muita gente acha que ele é espanhol, mas não, ele é mexicano. É o cara mais boa pinta das Américas. Bom, são esses os aniversários. Dona Carla, na sua ausência, eu trouxe uma notícia e ela teve desdobramentos. Não sei se poderíamos repisar a matéria. Dona Carla, poderia dar um drops de 15 segundos? É que ele fica aqui, ó, falando... Chicão, estás atordoando a nossa futebol em 15 segundos, rapidinho. Muito justo. A final do River Plate e Boca Juniors em Madrid é tão fantástica a popularidade desses clubes que os ingressos começam a ser vendidos segunda-feira. Caríssimos. Caríssimos ingressos. E já tem reservas totais na internet. Só vão vender 50 mil, sabe por quê? Cara, vão deixar... O estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid cabe 80 mil. Vão deixar 30 mil sem uma venda, porque eles têm medo pela segurança, a rivalidade. Quer separar. Vai até lá. Foi até a Espanha lá. É uma loucura total isso aí. E o ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, ficou triste que o Renato... Agora o Renato deu uma frase que ele não poderia ter dito. O sonho fica para depois. Ainda vai ter tempo. Como é que tu assina um contrato com um clube que tanto quer tu ficar e tu não pode dizer que isso? O sonho é ficar aqui, papapá. Não podia ter dito isso. Mas vocês viram o lado ruim da notícia. Eu acho o Renato um técnico sonho para eles? Não, o Flamengo tinha o sonho de ter o Renato. E o Renato disse, o sonho fica para depois, porque ele ficará mais um ano no Grêmio. Pega aí, tu disse uma gata, querida, eu tô contigo em Cancún, tu achou um sonho? O sonho fica para depois, dela para estar com o Roberto em Cancún. Sobrou. Aí sim. Com o doutor Roberto em Cancún, aí fica aparelho, me parece. Aí era o sonho dele. Não, olha o seu Mário. Olha o seu Mário. Não cutuca, Ô, seu Mário. Toma uma atitude. Mas eu queria trazer... Não sei se temos tempo, dona Carla. Não, nós temos de cantar emoções. Não, emoções, eu vou fazer uma promessa. Hoje eu e o Vitorino faremos uma apresentação à noite. E eu vou gravar emoções. Vai estar lá ou não? Não, o Emerson hoje não está lá conosco. Eu vou gravar emoções acompanhado por Gustavo Vitorino e estará segunda-feira nos meus 5 Facebooks. Quem quiser, quem ainda não for, Ayrton Ruschel V, é o que tem vaga, Ayrton Ruschel V. Eu quero entrar nisso. Entra. Ayrton, aí tá. O V, eu quero Ele sabe terá emoções. Vai ser acompanhado por Gustavo Vitorino. E agora não pode? Porque aí sem instrumento tem churrasco com o Vitorino ou não? Tem, terá um lauto churrasco. Você pensa que eu vou tocar por quê? Ele toca pelo bife. Será que lá no Lindóia ele vai pela janta? Ele vai pela janta, tem que vir sangrando. O boi tem que vir rugindo. É o bife de picanha. Agora, Eduardo Leite, se não convidar o Vitorino para o secretariado, esse governo não vai ter.
tem credibilidade nenhuma. Secretário da Agricultura, aquele que vai nas fazendas, vai nas feiras. Bota com as abóboras embaixo do gol. Pra cá. Eu pensei que queria a Secretaria da Justiça. Melancia, jaca, tudo. Na Expo Inter ele vai fazer a festa. Eu queria ter a paciência do Mário, que o Mário tem pra ouvir essa coisa. O Mário não altera, o Mário não mexe uma expressão, os músculos da sua face não se mexem. Exatamente. E ele não tem botox. Não tem. Não é paralisia do botox. Agora tem uns que colocaram botox. Ficou horroroso, né? O botox. Botox é Nada. Pra mulher, tem que usar metacril ou ácido hialurônico. Não, vamos à notícia. Vamos à notícia. Vou trazer a notícia. Essa notícia eu dividi com os nossos telespectadores durante a semana. É que eu tenho o desdobramento dela. Os jovens que cuidam da Câmara lá em Guaratuba, eles descobriram que ao invés de ficar vendo os assaltos, ficar vendo os afogamentos, eles começaram a ver as jovens moçoilas e gravar, e isso foi localizado. E agora se deu um rolo na cidade com envolvimento, e a notícia foi mal conduzida, porque deram o nome deste delator, porque houve um delator, né? E 4 pessoas foram afastadas. E aí, como vieram mais imagens, se pegou imagens agora, não só de hotéis ou de beira de praia, mas aproximavam a câmera dentro de carros, dentro de quartos, onde alcançavam imagens de cama e coisas assim. Realmente, intimidades das pessoas foram devastadas. A gente brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Tu te imagina na tua casa, tu desnudado e tu sabendo que está sendo gravado e por câmeras que são para estar garantindo a segurança. É criminoso, lógico. E aí esses 4 tiveram seus nomes revelados, né, infantilmente ou não sei porquê. E essas pessoas agora, entre eles o delator, que teve seu nome mencionado junto, está sofrendo ameaças de vida. Então ele está buscando proteção, né? Porque ele contou o que ele não fez, ele disse que as imagens são de dia, ele trabalha à noite e por isso que ele encontrou as imagens. Então ele agora está pedindo proteção policial, essas 4 pessoas estão afastadas e a coisa é muito mais séria do que uma simples ideia que se imagina que só tinham ido à praia, por isso que é Guaratuba, é tão lindo lá, que só tivesse vendo moças de biquíni, mas não, penetrou em quartos, penetrou em imagens mais íntimas das pessoas. E tu sabe que tem algumas famílias que as meninas, elas, quando apareceu a reportagem na televisão, eles tiram, né? Eles desfocam o rosto. Mas está circulando a imagem delas sem desfocar o rosto. Então as famílias estão pensando em entrar na justiça e pedir indenização e tudo mais. Tem desdobramentos muito sérios a partir daí, lógico. Dano moral e tudo mais. Indenização, mas daí pede indenização do governo. Mas não é hipocrisia. Vai entrar num precatório, tu vai entrar num precatório, porque é o poder público, lógico. Algum dia vai municipal, receber, senão tu, a tua família, teus terceira geração. Teus netos. Agora, hoje aconteceu uma situação muito atípica aqui em Porto Alegre, um condomínio de apartamentos, edifícios, de repente recebe uma ligação da administração desse condomínio avisando que o hotel ao lado desses apartamentos, um hóspede percebeu que uma criança estava cortando a rede de segurança das janelas e avisou apavorado. Ou seja, o hóspede do hotel enxergou a criança cortando, se prontificou de descobrir qual era o telefone, correram e salvaram a criança. Então, assim, pais de crianças, tomem cuidado, porque em seguida até descobriram que era um grupinho de meninos que estavam tendo ideias e que, às vezes, dependendo da idade, a criança realmente acredita e fantasia. Então, temos que ter cuidado. Essas crianças têm um anjo da guarda incrível, porque eles iam cortar e iam se jogar. Brincando. Ai, que horror. 11º andar, imaginem. E tu sabe que isso acontece mesmo? Muito grave. Porque aconteceu dentro do meu condomínio. Mas a sorte que são casas, né? E que daí a consequência também não seria tão grande. Mas a babá chegou a tempo, mas as meninas já tinham cortado a rede. Estimula a peraltice, né? Da criança de cortar, de brincar. Não pode ter tesoura, uma atividade manual. Exatamente. Senão tem que ficar sempre cuidando. Falando em cuidados, cuidem-se no final de semana, não bebam muito, se beber não dirija, se for para a praia, sintonize a Rede Pampa e continue acompanhando as nossas notícias. A gente vai ficando por aqui com mais um
Atualidades Pampa, mas nós voltamos na segunda-feira, com certeza é compromisso. Estaremos juntos segunda-feira. Um beijo grande, obrigada pela participação, obrigada pela paciência de sempre. Bom final de semana. Beijo, tchau, tchau.